Olá, boa noite. Hoje vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre superfície de revolução. Meu grupo é formado por Eliane Alves, Francislade Fernandes, por Milady L. Cunha e por nossa colega Patrícia Godin. No momento ela não está aqui, mas no decorrer do trabalho ela vai estar se apresentando para vocês. Então agora vamos dar início ao nosso trabalho. Então, o que é superfície de revolução? A superfície de revolução é a superfície gerada pela rotação ou revolução de uma curva plana ou cônica em torno de seus eixos, ou em torno de uma reta fixa pertencente ao plano da curva plana ou cônica. As superfícies de revoluções podem ser representadas na forma parametrizada e, portanto, os seus gráficos podem ser traçados usando-se um computador. Sabendo isto, vamos considerar uma superfície S, obtida pela rotação da curva y igual a f de x, onde x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Essa rotação vai estar sobre o eixo x, onde o f de x vai ser maior que zero, ou seja, a nossa função vai ser positiva, e o θ será o ângulo de rotação, como mostra aqui nessa figura ao lado. E vamos analisar, detalhadamente o que está acontecendo aqui nessa figura. De que forma podemos parametrizar nossa superfície de revolução. E aí, pegando aqui o eixo x e o eixo y, vamos ter aqui a nossa função. A nossa função seria, no caso aqui, uma reta, pegando aqui o eixo x e o eixo y, a gente iria obter uma reta, que seria a nossa função. Agora, quando rotacionamos essa função, vamos obter esta superfície aqui, essa superfície que está aqui na função. E quando fazemos esta revolução, que no caso é a mesma coisa de rotacionar essa função, vai ser gerada uma circunferência. Analisando aqui cada eixo, podemos perceber o quê? Que o eixo aqui, o z, vai ser a altura, e o y, quem vai ser o nosso y? Daqui do ponto x até essa dimensão aqui, será o nosso y, Ele vai ser esta dimensão. E o nosso raio, como a gente obteve, pela nossa rotação, a gente obteve uma circunferência, a gente vai ter um raio, O nosso raio vai ser o tamanho dessa função aqui, ó. Daqui do x até esse ponto aqui, que reflete lá o nosso f de x, Onde tem o nosso y, vai ser o nosso raio. Sabemos que o nosso raio, quando a gente movimentar ele aqui, a gente girar ele, ele pode estar em qualquer posição aqui e não vai deixar de ser o mesmo raio. Portanto, ele vai ser o nosso f de x. Então, tendo isto, vamos então utilizar o quê? A relação de seno e cosseno, que já conhecemos, de relação trigonométrica. E sabemos o que dessa relação? Que o seno é o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem é o nosso cateto oposto aqui? Analisando aqui o nosso ângulo θ, podemos observar que z é o nosso cateto oposto e o nosso f de x, como eu já falei, que é o nosso raio, É o tamanho da nossa função, ele é a nossa hipotenusa. Daí temos o quê? Que z vai ser igual a f de x vezes o seno de θ. Então, descobrimos que é o nosso z, pessoal? Agora, em relação ao cosseno de θ, O que sabemos do cosseno de θ? Que o cosseno de θ será o cateto adjacente também sobre a hipotenusa, que é o nosso f de x. Daí teremos o quê? Que o cosseno de y, que y será igual a f de x vezes o cosseno de θ. E x vai ser o x mesmo, Deixamos o x igual a x mesmo. Então, de modo que a gente consiga parametrizar essa função, Isso aí que conseguimos, como vai ficar no final, O x, o parâmetro x vai ser igual a x, o y vai ser igual a f de x vezes o cosseno de θ, que foi da nossa relação trigonométrica, do seno e do cosseno, e o nosso z vai ser igual a f de x vezes o seno de θ. Daí, conseguiríamos parametrizar essa função a partir de um ponto P. E agora a nossa colega Eliane, ela vai mostrar um exemplo para vocês como que funciona essa parametrização.
Como foi falado pela minha colega Fran, eu vou apresentar um exemplo para fixar melhor o conteúdo. Então, determine as equações paramétricas da superfície obtida pela rotação da curva x igual a 4y² menos y², com y maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2, em torno do eixo y. Utilizando as formas paramétricas da superfície da revolução, temos que x é igual a f de y cosseno de θ, y igual a y e z igual a f de y seno de θ. Substituindo a função, onde a função é o raio, f de y é igual a 4y² menos y². X é igual, substituindo aqui no lugar do raio, 4y² menos y² cosseno de θ, y vai ser igual ao parâmetro y, e x e z, no caso z, vai ser igual a 4y² menos y² seno de θ. Y maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Isso aí já foi dado na questão. E θ maior igual a 0 e menor ou igual a 2π. Isso equivale à circunferência que vai de 0 a 2π, que é 360, que é o giro, a volta de rotação que é feita em torno do raio. Em seguida, eu vou apresentar um gráfico que vai ficar melhor para vocês visualizar a superfície de revolução. Como foi falado anteriormente, essa aqui é a figura gráfica da superfície de revolução, que está rotacionando em torno do eixo Y. Mais para frente, vocês vão ter mais um exemplo da nossa colega Patrícia, para fixar melhor o conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Não sei o horário que vocês vão visualizar esse vídeo, né? O meu grupo ficou com superfície de revolução, tá? E aqui eu vou explicar para vocês um exemplo, né? Um exercício. Então, como vocês viram, né, gente? Meu nome é Patrícia. Acho que todo mundo me conhece. Então, aqui tá a questão, o que ela solicita, tá? Determine as equações paramétricas da superfície obtida pela rotação da curva y é igual a e elevado a menos x, tá? Onde nós temos o x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Né? E essa rotação é em torno do eixo x. Tá? Depois que a gente encontrar essas equações paramétricas, a gente vai usá-las, tá? Para traçar o gráfico da superfície. Então, a solução, né? A gente vai usar a representação da forma paramétrica, tá? Da superfície de revolução, logo, né? No início, como pede a questão, aí vamos verificar que essa aqui é a forma, tá? Paramétrica que nós vamos usar. Onde x é igual a x, y é igual a função de x, o cosseno de θ, né? E aqui z é igual a função de x vezes o seno de θ. Então, vamos lá. Substituindo aqui a nossa função de x, que é o e, né, elevado a menos x, aqui ficamos assim, né? Você vê que como a gente está pedindo aqui, como o exercício pede, né,
que é a rotação em torno do eixo X, o que a gente observa? Que aqui o eixo X permanece e os ângulos aqui, ó, tá? Aparece aqui no Y e no Z, onde, né, gera aí a superfície, né? Então, com o x maior ou igual a 0, menor ou igual a 3 e o θ maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 2π aí, os intervalos, tá? Então, aqui as equações são essas aqui, né? O x é igual a x, o y é igual ao e elevado a menos x, cosseno de θ, e o z é igual ao e elevado a menos x, seno de θ. Chegamos, né, aqui ao o que queríamos. Agora, é curtinho, vamos ver como é que fica o gráfico, não é isso? Bem, o gráfico ficou dessa forma aqui. Eu não sou muito, né, afiada em GeoGebra, eu não consigo fazer, mas eu tentei lá e saiu esse gráfico aqui. E essa rotação aqui, ó, certo? Em torno aí do eixo X, certo? Tentei até fazer um vídeo do GeoGebra, mas não ficou legal. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Um beijão para todos, um abraço aí para Procalina.